E você sabe o que começa na nossa igreja amanhã? O novo curso. Nós tivemos, o curso anterior foi Bases da Fé Cristã. E o curso que começa amanhã é Bases da Vida Cristã. Se você tem a fé que tem, como deve ser a sua maneira de viver? E a aula inaugural, a aula de amanhã, eu estarei ministrando essa aula, uma aula muito boa, muito importante. O tema da aula de amanhã é a importância do autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É você conhecer quem você é. Então, por que você age da maneira que você age? Quais são as suas características principais? Seus pontos fortes e seus pontos fracos? Você sabe? Você, de fato, se conhece? Não é? Você sabe quem é você? Então, a pergunta que a aula vai procurar responder amanhã, que eu vou tentar, a pergunta é: quem sou eu? Essa era uma questão importante para Jesus. No caso de Jesus, ele sabia claramente quem ele era. Então, o que ele queria saber é o que as pessoas pensavam sobre ele. Não é? Então, ele pergunta aos discípulos: quem dizem que eu sou? E depois deles responderem, ele pergunta assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Mas Jesus não teve a necessidade que eu e você temos de termos conhecimento a respeito de nós mesmos. E eu vou dar 3 ferramentas amanhã para você se conhecer melhor. Tá? Primeiro é você conhecer sua história de vida. Segundo é você conhecer o seu temperamento. E a terceira ferramenta para você conhecer você mesmo é o que sai da sua boca. O conteúdo e o modo. Que a Bíblia deixa claro que é uma maneira de nós nos conhecermos. E o autoconhecimento, vou falar o que ele é, porque ele é importante, etc. Ele pode te ajudar em todas as áreas da sua vida, todos os tipos de seu relacionamento. Se você não fez a sua inscrição, então faz hoje, tá? E é aberto a todos. Então você pode mandar o link para alguém, convidar. O curso é toda segunda-feira e o horário é das 20 horas às 21h30. Tá bom? São 12 aulas. A segunda aula também eu estarei dando, vai ser sobre emoções. De que maneira as suas emoções têm te ajudado a resolver conflitos na vida e de que maneira as tuas emoções complicam as situações. Então, se você já se inscreveu, seja bem-vindo à aula de amanhã. Se não, eu espero ter despertado em você o desejo de você se inscrever hoje. Gratuito, né? Vai ter a apostila. Se você quiser a apostila você paga só o material. Se você não puder pagar à vista, dá para parcelar R$10, né? Não sei se você vai conseguir pagar à vista. 10 pilas só, né? Eu não sei, talvez a Coca-Cola esteja mais cara que essa apostila, né? Com certeza. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Vamos ler versículo 1 e 2 na NVT, nova versão transformadora. E ontem, que os homens que não vieram ao culto dos homens perderam o almoço que teve depois, hein?
Então, eu peço às esposas que me escutem agora, para vocês ajudarem seus maridos. O culto dos homens, ele está com um dia definido, tá? Que dia é esse? Todo primeiro sábado de cada mês. Então, ajude o seu marido a lembrar. Agora, o próximo, nós não vamos fazer no mesmo horário, que foi o primeiro e o segundo, 10 da manhã. Temos vários irmãos que trabalham sábado de manhã. Então, nós vamos fazer a experiência no primeiro sábado de julho, né? Julho, vai ser à noite, às 20 horas. Não, 19h30, né? Acho que foi que nós combinamos ontem, 19h30. Então, vai ser à noite. Então, primeiro sábado de cada mês, o culto dos homens. E se a experiência der certo, mês que vem, à noite, aí vai ficar... É um sábado só, então libera teu marido, tá bom? Eu vou falar para ele te dar um agrado depois, tá bom? E as mães liberem os filhos. Por favor, não dê encargo para eles no primeiro sábado de cada mês à noite. Tá aí na tela, então, na NVT. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. E eu quero usar essa frase que vem agora para a nossa mensagem de hoje de manhã. Estas foram suas instruções. E aí, você tem praticamente todo o capítulo, as instruções que Jesus deu aos discípulos. Então, o nosso tema hoje de manhã é Jesus dá instruções aos seus discípulos. Ontem foi o encerramento da Champions League, um campeonato de futebol, para as irmãs que não saibam, muito importante na Europa, e jogou o Real Madrid, da Espanha, e o Borussia Dortmund, da Alemanha, e Real Madrid, como de costume, venceu. E depois que acabou o jogo, eu não assisti o jogo, mas eu vi um pouquinho da reportagem. Os jornalistas, em determinado momento do programa, entraram no assunto sobre o pente fino que o Real Madrid faz hoje para contratar algum jogador de futebol. Está indo agora 2 grandes jogadores para lá, o Mbappé, francês, e o nosso Endrick, brasileiro, do Palmeiras. E eles disseram o seguinte: hoje, o Real Madrid, para contratar um jogador, ele não olha só o futebol do atleta. O clube faz um pente fino sobre a vida do atleta. E uma das coisas que eles falaram que o clube Real Madrid adota nesse pente fino, escute agora, é se o atleta costuma ou não acatar, aceitar as instruções do treinador. Eu fiquei pensando se esse pente fino existisse na época de alguns jogadores nossos eles não teriam passado. Jogador que dizia ao treinador se ele ia treinar ou não, que horas ele ia treinar, né? Eu não vou falar nome, mas alguns homens aqui sabem disso, né? E no campo dava resultado. Mas me chamou a atenção quando eles falaram isso. Olha, uma das coisas que eles querem saber, e eles pesquisam, é se o atleta, além de ser um craque no campo, mas é se ele aceita as instruções que o treinador lhe passa. Quem é o nosso treinador espiritual para uma vida cristã eficaz? Jesus. Onde está o nosso
instruções na Bíblia. Se Deus tivesse um critério contigo, tipo o critério do Real Madrid, para te escolher, para te escalar para uma posição no reino, e o critério de Deus, se ela ou se ele lida bem com instruções que são dadas, você seria contratado para o time divino? Gandula, né, irmão Luiz? Eu quero, então, falar para você, tá, 4 coisas importantes sobre instruções. A primeira dela é que a sua reação a uma instrução decide o seu futuro. A sua reação a uma instrução decide o seu futuro. Vamos ver isso biblicamente? Isso ocorre em todos os parâmetros da sua vida, profissional e tal, mas vamos ver espiritualmente, porque domingo passado, lembra que eu falei, a base de tudo é espiritual, o resto é consequência. Jesus ressurreto, era o último dia dele na o que ele faz? O que lhe era costumeiro. Ele dá uma instrução aos seus discípulos. Você vai recordar agora. Qual era a instrução importante? Não vai para outra cidade. Não voltem para a Galileia. O que Jesus falou? Qual foi a instrução? Você está lembrado, né? Ficai em... Não sai da cidade. Fica aí. Eles obedeceram a instrução? Obedeceram. O que aconteceu por eles terem obedecido à instrução? O futuro deles foi modificado. A inconstância de Pedro, quando ele fica, porque ele obedeceu à instrução, ele se torna um outro Pedro. O pavio curto de João, quando ele aceita a instrução, Jesus fala, fica aqui. João ficou, mudou seu futuro. E ele, dos apóstolos, é o que mais fala sobre o amor na Bíblia. É ele que dá uma das definições áureas sobre Deus. Ele fala assim, Deus é amor. Você quer conhecer Deus, entender como é que Deus é, como é que Ele age? Ele fala assim, Deus é amor. Aí o amor tudo sofre, tudo espera, tal. Tem as características na Bíblia. Saul é um exemplo contrário. Recebeu a instrução, espera 7 dias. Espera 7 dias. Até meia-noite está contando 7 dias. Ele esperou essa era a instrução. Esperou 1, esperou 2, esperou 3, esperou 4, esperou 5, esperou 6, esperou 7. Faltando algumas horas para a instrução se cumprir, ele pega, oferece o sacrifício no lugar de Samuel. Não obedecer às instruções, mudou ou não mudou o futuro de Saul? Então é uma verdade. A sua reação a uma instrução decide o seu futuro. A mãe fala assim, não casa com essa pessoa, vai e casa. Não ter recebido a instrução, não ter nada, ouviu a instrução, mas não influencia ou não o futuro? Influencia. Não faz esse negócio, né? Qualquer instrução. Então, ela pode ter o poder de decidir o seu futuro. Pensa assim, o negócio é sério. Amém? O negócio é sério. Isso não é uma coisa irrelevante. Eu escolho a instrução que eu acato, se eu quiser. Principalmente, irmãos, a nível espiritual.
Se você for pensar em qualquer área da vida, uma viagem tem as instruções, uma corrida tem as instruções. As instruções não são por acaso. As instruções têm objetivos: evitar prejuízos, evitar erros, evitar morte. As instruções, elas têm o objetivo de nos abençoar, de fornecer para nós algo melhor. Então, finalizando aqui, instrução é uma coisa importante pra caramba, a beça, as pampas, para chocar, para ver se você guarda. Verdade, né? Então, você vê exemplos da Bíblia que a reação da pessoa a uma instrução decidiu o futuro dela. Roubou, né? Os mais velhos falaram: atende o pedido do povo, abaixa os impostos. Os mais novos falaram: não atende, a instrução foi: não atende o pedido do povo. Ameaça que a coisa vai ficar pior. A instrução que Roboão deixou entrar no coração mudou ou não mudou o futuro dele? Mudou. Segunda coisa importante sobre instrução a instrução da parte de Deus, ela é um convite para um milagre. Jesus, ele está aqui dando instruções aos seus discípulos. Lucas 10, 1 e 2, como nós lemos. Tem versões que diz assim, advertência, porque instrução também tem esse sentido, é uma advertência. Faz assim, não faz assado. São instruções, né? O manual que você recebe de cada aparelho que você compra é manual de instruções. Quem não respeita instruções, os aparelhos estragam mais rápido. Aquilo ali não está por acaso. Não é para gastar papel à toa que a empresa faz o manual de instrução. Então, os discípulos seguiram as instruções que Jesus deu nessa época. E como é que termina aqui a história? Eles voltam tristes, envergonhados e acabados. É isso? Não. Diz o texto que eles voltam o quê? Felizes, porque deu certo, funcionou. Eles expulsaram demônios, eles curaram enfermos, e aí Jesus só faz um ajuste. Ele fala, olha, que bom, você seguiu a instrução, funcionou. Mas se alegre, não pelas coisas sobrenaturais que vocês viram, pelos milagres que aconteceram, mas se alegrem, porque o nome de vocês está escrito aonde? No livro da vida. Mas, por que deu certo? Por que funcionou? Porque os discípulos não ficaram com mimimi, com mais. Mas, Senhor, por que não pode levar bolsa? Mas, Senhor, por que se a pessoa rejeitar, a gente não deve insistir em ficar mais um tempinho naquela casa? O Senhor está falando para a gente bater os pés, tirar a pureza dos pés e ir para outra casa? Porque eles respeitavam a capacidade de quem estava instruindo. Quando você está fazendo um aconselhamento, via de regra, como é que Deus vai usar o conselheiro? Para te dar instruções. E vai te ajudar. Olha, você olhou por esse lado? Se você fizer isso, olha o que pode acontecer. Se você fizer aquilo, eu te sugiro. Ou seja, o conselheiro está dando uma instrução. Não faz isso. Não diz isso. Não vai. Ou vai. Instrução. E quantas vezes a experiência é,
seguiu a instrução que Deus estava validando. Qual é a nossa surpresa? Pastor, funcionou, deu certo. Então, a instrução de Deus para nós é um convite para o milagre. Eles fizeram o que Jesus falou, eles acataram as instruções, sem ficar perguntando por quê, por quê, por quê. Jesus fala, não leveis bolsa, versículo 4, nem alforje. Tanta oportunidade, mas Jesus, como é que nós vamos fazer como? Não, a instrução é essa, eu sigo a instrução. Aí é onde eu falo que militar crente, né, tem muita coisa que ele já sai na frente. Ele foi treinado no quartel, recebeu a instrução, é para fazer. Às vezes Deus está nos dando instruções, a gente fica com muito porquê. Mas por quê? Mas por quê? O senhor falou sem bolsa, eu acho melhor com bolsa, Senhor. Eu vou te dar 10 minutos para eu pensar. Quem sabe o senhor muda de opinião e me dá uma instrução. Pensando bem, depois que você falou, eu acho melhor você levar a bolsa nessa viagem. Né? E às vezes nós tentamos fazer isso, inverter os papéis. Né? Ao invés de acatar as instruções que Ele nos dá, nós queremos dar instruções para Ele. Então, você quer coisas sobrenaturais na sua vida? Amém ou não? Você quer que milagres aconteçam na sua vida? Amém ou não? Como é que você lida com instruções divinas? Por que o milagre aconteceu na casa da viúva do discípulo de Eliseu? Seguiu as instruções. O que o profeta falou? Olha, pega vasilhas, não poucas. Ele detalhou. Falou, pega vasilhas emprestadas, não se limite às vasilhas que tem na sua casa. Ela seguiu a instrução. O que aconteceu? O milagre veio. Você poderia pensar assim, não é que esse negócio dá certo? Não é que funciona? Mas às vezes nós queremos milagre, mas nós somos resistentes a instruções. A instrução divina falou, olha, você está leproso, né? Estou. Quer ser curado? Quero. Então, as instruções é o seguinte. Está vendo ali o Jordão? 7 mergulhos. A resistência para ouvir instruções, acatar as instruções do general Naaman. Está sujo. Não tem lógica essa instrução. O rio da minha terra é melhor do que esse. Se lá a água limpa não pôde me curar, como é que essa água suja vai me curar? Até que os soldados, com mais bom senso em lidar com instruções espirituais, falam assim, vem cá, se ele te pedisse uma coisa difícil, se a instrução fosse uma coisa difícil, eu não ia fazer? Isso aí é fácil. Experimenta. Experimenta. Ele aqueceu, ele se banhou 7 vezes, o que aconteceu? Por ele acatar a instrução, o milagre veio. Então, para eu ir para o terceiro ponto e último, eu gostaria que você pensasse. Você é uma pessoa em que alguns milagres você não atrai, porque quando vem a resistência, você usa a lógica, você usa a razão, você usa tudo, menos acatar a instrução. E você não entendia, você não sabia, não tinha aprendido que instruções antecedem o milagre. Instruções antecedem o milagre. E terceiro, a sua reação às instruções divinas determinam o acesso que você vai receber. Jesus aqui tinha uma tarefa,
A tarefa era para ser executada, mas se eles acatassem as instruções, eles iriam receber algo que Jesus iria dar a eles. Como eles acataram as instruções, eles receberam. O que é que eles receberam? Autoridade. Então, Jesus deu a eles autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, etc. Quando você aceita instruções divinas, aceita instruções de alguém qualificado para te instruir, via de regra, você libera acesso para receber algo que você não tem, não possui. Você vai ser equipado para conseguir executar a tarefa que aquelas instruções te trouxe orientação. Então, a sua reação à instrução determina o acesso que você recebe. Então, eles tiveram acesso à unção, eles tiveram acesso à autoridade espiritual, depois que eles acataram as instruções. Eu tinha dito que era a última, mas eu me equivoquei. A quarta agora é a última. A importância das instruções se dá, e aqui eu acho muito assim legal e de certa forma assustador. Deus só avança nas instruções que Ele quer te dar, dependendo do seu último ato de obediência. Deus te deu uma instrução, você não acatou, você não obedeceu. Como é que você espera novas instruções? Deus trabalha de forma diferente. Ele te deu instruções, você acatou, você liberou acesso para receber o que você não tinha, no caso do discípulo, receber unção e autoridade, né? Você recebeu capacitação para executar a tarefa, você se prepara para as próximas instruções. Eu vou mostrar agora a você aqui biblicamente. Esse aqui é o primeiro grande conjunto de instruções que Jesus dá aos seus discípulos. Eles acataram ou não? Acataram. Funcionou ou não? Funcionou. Liberou acesso à autoridade e chamou o milagre. Amém? Estou fazendo o resumo. O que aconteceu? Antes de Jesus ir para a cruz, vieram novas instruções. 3 capítulos de João, só instruções. Capítulo 13, 14, 15 e 16. Na verdade, então, 4. Esses 4 capítulos do Evangelho segundo São João são as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. No culto de Páscoa, onde ele estabelece a Santa Ceia. Então, Jesus para a ceia e toma instrução. Toma instrução. Olha, vai acontecer isso, vão tratar vocês assim. Quando acontecer isso, reage dessa maneira. Instrução, instrução. Jesus, o grande instrutor espiritual, ele estava ensinando, olha, como você lida com instruções vai gerenciar os seus resultados. Então, grande parte ali, instruções. Falou, olha, quem crê, sabe o que vocês vão fazer? Vão batizar nas águas. Instruções. Sabe como vocês vão batizar? Em nome do Filho e do Espírito Santo. Instruções. Nós temos um Deus instrutor. Nós precisamos acatar as instruções que Ele nos dá. Se Ele fala assim, não deixe de congregar, é uma instrução. Se Ele fala assim, trazei todos os dízimos, é uma instrução. Se Ele fala, perdoa as dívidas, é uma instrução.
Então, Deus só avança com você com novas instruções se você acatou as anteriores. Eu quero ainda complementar. Aqui você tem em Lucas 10 as primeiras instruções específicas. Aí João 13, 14, 15, 16, as últimas instruções. Depois de ressurreto, Jesus dá mais duas instruções. A grande comissão e para ficar em Jerusalém. Mas Jesus havia então já treinado esse grupo a seguir as instruções. E funcionou. O Espírito Santo tem procurado treinar você, talvez, nos últimos anos, ou talvez nos últimos tempos, a você dar mais importância às instruções espirituais que você recebe na escola dominical, lendo a Bíblia, conversando com alguém no pátio da igreja, e o Espírito Santo usando para te dar instruções. Se você precisa mudar a sua leitura hoje de manhã sobre o valor das instruções, é hora de mudar. Para que você tenha resultados diferentes. Então nós vamos orar, mas eu tenho uma pergunta para você, antes de nós orarmos. Você tem por hábito valorizar as instruções que você recebe? Aquelas enquetes, né? Talvez, ocasionalmente, raramente, ou sempre. Nenhuma das respostas anteriores ou acima. Mas Deus te pede para você avaliar a sua resposta. Tá? E a conclusão é: Jesus trabalhou com instruções, ele deu muitas instruções aos seus discípulos, então Jesus quer que você passe a valorizar as instruções espirituais que você recebe. Amém? Ponto final. PT Saudações. Vamos ficar em pé e vamos orar.